E hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que realmente as pessoas vão fazer ou fazem quando vão fazer a aplicação da técnica com você? Sim, eu percebi que tem algumas pessoas que até chegam, a pessoa vai lá, marca comigo, marca um horário, ou aprende um método lá para fazer sozinho, mas a pessoa ainda fica com dúvida. Principalmente quem agendou para fazer comigo, chega, Anderson, mas me conta antes, como é que é isso? Eu não sei, a pessoa fica com medo. Fica cismada de você querer fazer alguma coisa que vai sair do controle dela, né? Eu acho que isso deve ser uma das maiores preocupações, né? Quando eu fazia presencialmente, igual quando foi com o seu caso da fobia de barata, não sei se você ficou com esse medo. Mas o pessoal tinha aquele medo, ele vai tirar uma barata do bolso. Sim, com certeza. E ainda mais que a gente conversou num dia e você falou assim, não, amanhã a gente aplica. Eu falei, ele vai arrumar uma barata em algum lugar. Ele não fez hoje porque não tinha como arrumar a barata hoje, então ele vai pegar uma barata ou uma caixa cheia de barata. Deus é mais. Só que eu percebi que, na verdade, as pessoas têm dúvida mesmo, porque elas, às vezes, não têm noção nenhuma do que vai acontecer. Principalmente porque, quem vai lá e aprende o método, estuda e faz, beleza, a pessoa sabe. Agora, primeiro ela sabe, não, primeiro eu vou estudar, vou ter uma aula, e aí depois eu que faço, né? Então, eu acho que a pessoa não tem tanto medo. Agora, não sei se é medo, ou se é receio, ou se é só curiosidade, mas aí eu recebi muitas perguntas da pessoa. Anderson, mas antes do dia, me conta aí como é que vai ser, como é que é. E a forma mais simples de eu explicar é que é uma conversa. Primeiro, a princípio, assim, o começo da técnica, por exemplo, a calibragem. Se tiver alguém sentado aqui do lado vendo, essa pessoa vai estar assistindo uma conversa. Uma conversa de alguém muito curioso, que enchendo a outra pessoa de pergunta. Tem pessoas que por exemplo, muitas pessoas que eu já atendi que já fizeram terapia. Não por causa de fobia, mas às vezes já fez terapia por outros motivos. Aí quando eu sei desse histórico, aí eu aviso, eu falo, é muito diferente de terapia. Porque às vezes a pessoa já vem com aquela expectativa, sentar e contar minha história. Olha, Anderson, eu nasci num lar assim. Não, calma, não precisa contar a história toda, não. Na verdade, aí quando eu sei que é uma pessoa que já fez terapia, eu já aviso logo. Eu falo, é bem diferente de terapia. Terapia, geralmente a pessoa fala muito e o terapeuta escuta muito. Eu falo aqui, tem dias que eu acho que eu vou falar muito e você vai escutar muito. E eu falo igual uma matraca velha. Quando começo, não para mais. Porque, por exemplo, por que eu falo muito? Aí, assim, eu tava dizendo, para quem, se tiver alguém aqui sentado ouvindo, vai falar, não, eles estavam conversando. E um deles estava fazendo um monte de perguntas, bombardeando o outro de perguntas, mas isso e aquilo. Ou então, por exemplo, uma coisa que me veio agora na cabeça, assim, que às vezes eu uso metáforas terapêuticas, contar história. Nossa, o que eu conto de história para as pessoas? Não, deixa eu te contar um caso. Às vezes são histórias verídicas, por exemplo, pessoas que eu já atendi, conto muito histórias de pessoas que eu já atendi. Tinha uma pessoa, e eu procuro histórias que sejam similares, mas que não seja exatamente a mesma. Sim. Por exemplo, a sua fobia era de barata. Aí eu vou contar a história da moça que foi abusada sexualmente. Vou contar a história da menina que tinha fobia de gato. Não, eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, que eu te contei que eu tinha fobia de barata, você me contou mesmo uma história de uma moça, era alguma coisa referente à comida. E eu fiquei fascinada. Eu falei, cara, que negócio massa. Então, tipo assim, se ajudou ela com uma comida, uma coisa assim, então, o que é uma barata, né? Eu pensei, e eu fiquei assim, você falando, eu ficava assim, viajando, contando, cara, que massa, isso é muito legal. Sim, primeiro, eu gosto de contar essas histórias, é uma coisa que eu gosto, eu preservo os nomes, né? Eu não conto, não dou nome aos bois, né? Fala um milagre, mas não fala o nome do santo, né? Então, assim, eu preservo a privacidade das pessoas e vou contando as histórias. Uma moça, um rapaz, por exemplo, eu já atendi algumas pessoas que são muito conhecidas, aí às vezes eu tenho que mudar até partes da história, não mudar no sentido de mentir, mas, por exemplo, eu tiro um detalhe
para não ficar muito fácil. Então o Anderson deve estar falando de tal pessoa, assim, tal. Então, às vezes, em raros casos eu tenho que fazer isso. Né? Na maioria, eu tô contando aqui a fobia e falando, era uma moça que era assim, 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 assim. Por que eu conto, por exemplo, tô contando para você uma história de uma moça que tinha um problema igual com comida. E não tô contando, ao invés de pegar um caso igual, de fobia de barata. Ao contar uma história que é similar, ou seja, eu também não posso pegar uma história aleatória, away, totalmente. Não, alguma coisa que tenha pontos similares. Por exemplo, a pessoa sofria com uma emoção muito forte e essa emoção atrapalhava a vida dela e essa emoção era disparada por alguma coisa. Tá vendo? Como é muito parecido com a fobia. Você consegue se identificar na história, mas não aciona o medo, que é a barata. Se eu começo a contar uma história igualzinha, uma coisa que já pode acontecer de cara, a pessoa, na cabeça dela, ela já para de ouvir a história e começa a repetir, não, mas comigo não funciona, não, mas a minha fobia é muito forte, não, mas isso que você fez com essa menina aí, no meu caso aqui não funciona, não. Sabe quando você está conversando com a pessoa e a pessoa não está mais te ouvindo? Geralmente é isso, às vezes é uma palavra, uma frase a mais ou a menos que a gente põe na conversa que dispara esse gatilho da conversa interna ali e a pessoa não tá mais te ouvindo. Ela tá assim, não, mas na minha fobia isso não funciona e tal, não sei o quê. Então eu vou aqui, igual mineiro, né, comendo pelas beiradas. Pelas beiradas. Eu conto uma história que tem similaridade com os pontos da história dela, mas aí eu tiro, por exemplo, a carga emocional mais pesada. No caso da fobia, o objeto da fobia. Com criança, com criança é maravilhoso, por exemplo, você criar historinhas mesmo assim, metafóricas. A formiguinha que foi lá e não sei o que, e a formiguinha tinha tal problema, e ela não conseguia resolver, e nossa, tadinha da formiguinha, e chorava, e não sei o que. É claro que eu estou acelerando aqui, né? Essas metáforas terapêuticas, a gente, primeiro, tem que ser um contador de histórias mesmo. Sabe, contar os detalhes, era uma manhã de domingo, o sol nasceu e começou a bater entre as árvores. Pra fazer a pessoa entrar ali na história, exatamente, né? Ela entrar na história. Quais são as estruturas? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu nem ia falar disso, de uma metáfora terapêutica. Primeiro, algum objeto, a pessoa tem que se identificar com ele. Repare que eu disse objeto. Pode ser uma pessoa, igual um animal, uma formiguinha que estava indo na jornada dela. Eu tô contando uma história de uma moça, por exemplo, tô falando com um adulto, aí eu não vou ficar contando história de formiguinha, né? Senta aqui uma pessoa de 40 anos de idade, deixa eu te contar a história da formiguinha e tal. Que porra de formiguinha. Então tem que ter isso. Então, por exemplo, tô conversando com um adulto e quero criar uma metáfora terapêutica. Ao invés de eu criar uma história do zero, eu tenho um monte de histórias verídicas, né, de casos reais e tal, que a pessoa vai se identificar. Mas uma metáfora, às vezes, eu vi uma metáfora, muito elegante, eu achei muito bonita a metáfora. Ele criou uma metáfora para ser contada para pacientes com câncer. Então, como é que era a história? Assim, ele falava, de um navio. A princípio, você estava sentado com a pessoa e contando uma história. Que, digamos, o terapeuta chegou lá para conversar com a pessoa. Caramba, deixa eu te contar uma história. Cara, tinha um navio e tal, não sei o que, ele vai contando a história, não sei o que lá, e esse navio. Às vezes você pode falar que é uma história mesmo, uma fábula, não tem problema. E aí esse navio, surgiu um buraco, começou a entrar água, aí tinha outro buraco, e aí ele bateu em outro... E assim, eu não lembro a história, os detalhes, mas aí eu sei que o navio foi se enchendo de buracos, e cada vez mais ele estava a ponto de naufragar. Por conta desses buracos, eram pequenos, mas foram crescendo em números também. E chegou um determinado momento que a própria equipe do navio, eles se juntaram, eles não eram construtores, eles não se entendiam de construção de navios, mas eles tomaram a iniciativa e assumiram novas funções. Né? Não, a gente precisa salvar o navio, eu sou marinheiro, não sou mecânico de navio. Então eles aceitaram assumir novas funções e ir lá e consertar o navio e tampar os buracos, e tinha outros. E assim, eu tô contando bem assim, as estruturas, né? Mas isso assim, aí você conta os nomes, aí tinha o capitão fulano de tal, o nome da embarcação era a embarcação não sei o que lá, eles estavam fazendo uma viagem saindo do Brasil, indo para não sei aonde, levando...
tem que ser aquela história mesmo rica, que eu tô só resumindo o resumo do resumo. E aí o navio estava a ponto de naufragar, a equipe, eles assumiram novas funções e foram lá e consertaram os problemas, inclusive no motor, os problemas nas máquinas, nas bombas para jogar a água para fora do navio e tal. Que metáfora louca é essa? O navio é a pessoa lá que está... Os buracos é a doença. Os buracos é, de repente, o câncer que já está em metástase, que está em várias partes do corpo e tal, que está crescendo. E quem são os marinheiros? Sistema imunológico da pessoa que está se readaptando para enfrentar aquela doença. Outras partes da consciência ou do corpo que ganham novas funções para combater essa doença e tudo. Cara, quando você cria uma metáfora dessa lá dentro do inconsciente, é incrível como isso melhora a recuperação das pessoas. Contar uma história. Então, assim, numa metáfora, uma coisa, tá vendo? Era um navio, não era uma formiguinha, não era uma outra pessoa que eu tô contando. O navio era a pessoa, né? Então você tem que ter um elemento que representa a pessoa, tem que ter outros elementos que representam a solução, e tem que ter uma moral da história no final, e essa moral ela pode ser contada ou não. Não tem aqueles desenhos de criança que no final tem uma moral da história? Tá vendo? Foi por isso que a formiguinha, então você tem que ser mais bondoso com seus amiguinhos, sei lá o quê, alguma coisa assim. Você pode ou não contar a moral da história. Tem umas histórias que acabam, umas metáforas que acabam do nada a história. A pessoa fica assim, mas e o resto da história? Não, a história é essa. Não, mas e a conclusão? E a moral da história? Não. Aí você deixa o inconsciente da pessoa gerar essa moral da história. Isso é poderosíssimo também. Entendi. Então, nossa, eu abri um parêntese gigantesco. Aqui, por exemplo, na fobia, eu pego uma história que é semelhante, que vai ser uma metáfora terapêutica para essa pessoa, ainda que seja uma história verdadeira, tá vendo? É uma história verdadeira que eu transformei numa metáfora para a pessoa, pelo menos, gerar uma identificação. Sim. Caramba, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Caramba, eu tô aqui com a minha fobia de barata, a moça lá foi abusada sexualmente e superou. Não é possível. Se ela superou isso, um abuso sexual, não é possível que eu não vou superar uma fobia de barata. Aí quando a pessoa gera essa crença, gera essa identificação, ainda que os problemas sejam diferentes, mas gera principalmente esse pensamento, não, se isso foi possível, então para mim também é possível. Nossa, isso aí, já que tá vendo que cria um ambiente totalmente propício, então tem pessoas que, às vezes eu brinco, falam assim, você acha que a terapia vai começar ainda, né? Já começou desde lá do estacionamento, quando a gente tá vindo andando aqui conversando, já começou faz tempo. Então, uma das coisas assim que a pessoa vai fazer na aplicação da técnica seria isso daí com você, né? Assim, para ela não ficar com aquele receio de chegar na hora do encontro virtual com você, né? Porque hoje em dia a gente não pode estar presencial, né? Primeiro, conversar muito. E nessa conversa, por incrível que pareça, quem fala mais sou eu. E quando a pessoa está fazendo sozinha, por incrível que pareça, quem fala mais nessa conversa entre eu e o roteiro, digamos que eu sou uma pessoa que tem uma fobia. Eu tô com o roteiro na mão, não tem ninguém para me ajudar. Nessa conversa, quem fala mais é o roteiro. E o roteiro me faz perguntas, o roteiro me faz questionamentos que eu tenho que parar e pensar e responder essas perguntas. Anderson, mas eu não sei a resposta. Aí tem uma parte lá que faz a pergunta da pergunta do que você não sabe a resposta. É uma conversa entre você e o papel ali. No decorrer dessa conversa, às vezes a pessoa chega ali com a emoção, né, em alta, ou quando ela chega, ela dispara aquela emoção que ela lembra lá da fobia, porque às vezes ela pensa, eu tô indo ali tratar da fobia, e aí ela já aciona aquela emoção. No decorrer da conversa, você consegue baixar essa emoção da pessoa sem que ela saiba, por exemplo, sem que você fale para ela assim, eu vou aplicar uma técnica para você ficar mais calma, porque você está chorando muito ou você está muito nervosa. Você consegue fazer isso sem verbalizar isso para ela? Tipo assim, no decorrer você vai conseguindo acalmar aquela emoção sem falar, estou acalmando sua emoção.